Hoje é culto de ceia na congregação na qual nós dirigimos. Eu digo nós dirigimos porque eu não dirijo só. Tem a companhia do Espírito Santo aqui para nos dirigir. E hoje à noite nós temos culto de ceia do Senhor. E quem vai estar ministrando é o pastor Josiel Matos, homem de Deus, estará conosco. E mediante esse dia tão especial, que muitos até não valorizam a maneira que é para ser valorizado, o culto de ceia do Senhor. Cada mês nós participamos da ceia do Senhor. Durante esses 30 dias nós batalhamos, nós lutamos diariamente contra a nossa carne e deixamos prevalecer o Espírito, como diz em Gálatas 5, para que possamos ceiar com alegria. Então hoje à noite nós temos ali na congregação Betel a ceia do Senhor. E o Senhor me deu uma pequena meditação para este dia, que está registrado em João 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 3, que fala sobre a visita de um doutor da lei aonde Jesus estava. Aquele homem, ele estava tão admirado dos milagres que Jesus fazia, na qual ele nunca tinha visto, mesmo sendo um doutor da lei. Então ele vai à noite procurando Jesus. E Jesus, naquele diálogo com ele, fala que para ti é necessário nascer de novo. E ele já não entende aquelas palavras, porque o homem que é espiritual entende as coisas do Espírito, já quem não é espiritual não entende. Então ele fala para Jesus: como é que é isso? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus explica de maneira tão carinhosa e didática como Jesus pregava de maneira simples. Ele diz que era necessário nascer da água e do Espírito. E mais para frente, Jesus, no mesmo capítulo, no 16, que é conhecido como o texto áureo da Bíblia, o texto ouro, o principal versículo, que a Bíblia praticamente se resume ali, que muitas pessoas dizem de cor, porque Deus, foi o próprio Jesus que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça. O perecer é morrer sem salvação, mas tenha a vida eterna, uma vida eterna no céu, com Ele, com Cristo. E Jesus, Ele fala, Ele mesmo, falando dele, Filho de Deus, falando do amor de Deus, um amor tão grande, por isso que ele expressou assim de tal maneira, que é um amor ágape, um amor divino, um amor maior do que qualquer mente humana possa imaginar. Esse amor que entregou seu Filho para ser sacrificado, se fazer maldito na morte de cruz, para a salvação da minha alma e da sua alma. Então hoje, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo escreve
àquela igreja. E tem um versículo que diz, fazei em memória. Então, hoje, em memória desse acontecimento, desse sacrifício, nós vamos estar comendo o pão que representa o corpo de Cristo. Vamos estar tomando o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Então, para quem de repente está chegando, para alguém que ainda não se converteu a Cristo, não entregou a sua vida a Cristo, o primeiro passo é se entregar a Cristo. Se entregar sem reservas e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua alma. E depois, se convertendo a Cristo, aí depois existe o batismo em água, por imersão. E depois do batismo, aí sim, o membro da igreja, o membro do corpo de Cristo, pode participar da ceia do Senhor mensalmente, estar ali conosco, ceando, participando desse tão grandioso evento, desse tão grandioso culto em adoração a Deus e participando do culto de ceia do Senhor. Então, nesta noite, estaremos ali participando desse culto em memória de Cristo. E a palavra também nos diz, examine o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse vinho. Então, o exame é entre nós, uma introspectiva. Vamos ver se estamos aptos, se aquele mês nós passamos íntegros na presença de Deus. E estamos prontos para participar da ceia do Senhor. Que Deus abençoe e fique com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus.